Olá, professor Gustavo. Está gravando. Professor, meu nome é Tiago Marques Monção, sou aluno do curso do primeiro semestre de Direito 2024/2. O intuito desse vídeo é falar sobre o trabalho pedido em sala a respeito da diferença entre normas e princípios e uma breve explanação sobre o artigo 1º, 2º, 3º e 4º da Constituição Federal. Para explicar sobre esses assuntos, eu estudei alguns artigos e alguns vídeos do YouTube. Para isso também vou enviar o material que eu escrevi para embasar esses conhecimentos. Resolvi gravar o vídeo também para exemplificar em vídeo os conhecimentos adquiridos. Bom, quando se fala em norma e princípio, vamos levar em consideração primeiro a diferença da norma. A norma é algo que já está prescrito na lei e é algo determinado. É o exemplo, por exemplo, de é proibido vender bebida alcoólica para uma pessoa menor de 18 anos. Isso se trata de uma norma. Quando o Código de Trânsito Brasileiro delimita a velocidade em uma determinada via, ele está prescrevendo aquilo que deve ser cumprido. Então, quem não cumpre o que está expressamente escrito na norma, está infringindo a lei. Já o princípio é algo abstrato e que pode ser otimizado de acordo com a sua implementação. Exemplo do princípio é a dignidade da pessoa humana e que pode ser posto em prática e melhorado de acordo com as condições jurídicas e reais de uma situação. Os dois são essenciais para o bom ordenamento jurídico. Inclusive, um dá sustentação ao outro, principalmente os princípios. Os princípios, eles permitem que em algumas situações seja utilizado para levar em consideração algumas situações das normas. O vídeo que o senhor pediu é só de 3 minutos e eu já estou passando, mas é porque o assunto é bem amplo e denso. Agora vou resumidamente falar sobre o que eu entendi a respeito do artigo 1º, 2º, 3º e 4º da Constituição. Para ser mais breve e objetivo, o artigo 1º, 2º, 3º e 4º da Constituição pode ser subdividido em três aspectos, que são os fundamentos, os objetivos e os princípios nas relações internacionais. Dentro dos fundamentos, nós temos aí o artigo 1º, que fala sobre a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Pluralismo político, são esses os fundamentos. Quando se fala em pluralismo político, o que deve ser levado em conta não é o tanto de partidos que existe, e sim ideologias diferentes, né? Bom, dentro dos objetivos, mas antes de falar dos objetivos, quero falar sobre o artigo 2º da Constituição, que inclusive já foi tratado no trabalho anterior, da organização político-administrativa, da forma como subdivide os poderes da União, legislativo, executivo e judiciário, onde cada um exerce um papel e função, pesos e contrapesos, para que não haja abuso de poder. Dentro do artigo 3º, nós vamos falar sobre os objetivos. Objetivos esses podem ser facilmente definidos aí por verbos.
Foi essa a explicação que eu ouvi do professor. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos, seja de sexo, raça e origem, etc. Dentro desses objetivos, nós podemos dizer que se refere a erradicar e reduzir. É sempre importante levar em consideração que é possível erradicar a pobreza, acabar com a pobreza, mas as desigualdades elas sempre vão existir. Princípios, e também vamos falar agora sobre o artigo 4º da Constituição, que trata sobre os princípios nas relações internacionais. Os princípios nas relações internacionais engloba a independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, não deve haver uma preferência, defesa da paz. Nosso país é um país que a guerra não é uma opção, a não ser como último recurso. As situações devem ser tratadas de forma pacífica, inclusive é esse o 7º tópico, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, inclusive foi falado em sala de aula, sobre o crime de racismo ser imprescritível e inafiançável. Tópico 8, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Os povos devem se ajudar. 10º tópico, concessão de asilo político. Nesse cenário, o Brasil pode e deve conceder asilo político para perseguidos por crimes políticos ou crime de opinião. Me chamou a atenção também o parágrafo único do artigo 4º da Constituição Federal, que fala que a República Federativa do Brasil buscará a integração política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana, de nações. Bom, sobre esse tópico, o que eu analisei é que isso não se trata do Mercosul, que é um acordo econômico. O professor que explicou sobre esse assunto, ele disse que o exemplo que a gente pode utilizar é a União Europeia. Lá isso deu certo, né? Pelo menos até recentemente, onde teve uma separação. Porém, todavia, entretanto, lá isso deu certo e juntos são mais fortes. Aqui, isso de fato não aconteceu. Ainda não existe aqui. Essa é uma ideia da Constituição Federal de 1988. Bom, são esses os 4 artigos da Constituição, diferença entre princípios e normas. Muito obrigado.